Muito bem. Bom, qual é o tema que nós vamos debater com vocês? Porque eu quero aqui fazer um debate. Eu quero aqui mostrar a vocês um tema extremamente importante que todo Enem cai, nunca deixou de cair no Enem uma questão sobre esse assunto que nós iremos debater, que é sobre meio ambiente, desenvolvimento sustentável, os problemas ambientais, as suas causas, as suas consequências, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: por que todo mundo hoje discute meio ambiente? Será que isso é uma coisa antiga? Será que isso sempre aconteceu? Não. O meio ambiente, a ideia de desenvolvimento sustentável é uma ideia relativamente recente. Eu diria que a partir dos anos 60 começaram a haver grandes movimentos importantes no mundo. Vocês lembram que nos anos 60 os Estados Unidos faziam uma guerra contra o Vietnã. Nos anos 60 a juventude foi às ruas contra aquela guerra. A juventude americana, e isso se espalhou para a Europa, para os demais países, começou a lutar contra aquele capitalismo da forma que acontecia nos anos 60. Apareceram os hippies. O rock era uma música que contestava o status quo, contestava o sistema. Muitos jovens que praticamente viviam dentro de casa, fazendo tudo que os pais mandavam, começaram a buscar o seu próprio destino, busca da sua realização, da sua felicidade. Portanto, os anos 60 serão anos de grande contestação. Nos anos 70, essa contestação vai continuar. E começa a haver um questionamento sobre o tipo de capitalismo que existia, liderado pelos Estados Unidos. E até então se trabalhava com a ideia de que os recursos naturais eram inesgotáveis, que não precisava se preocupar com a natureza, porque a natureza ia durar para sempre. E aí, essa ideia vai começar a ser questionada. A partir de 1972, os países, os governos vão começar a fazer encontros, vão começar a fazer conferências para discutir os problemas ambientais, como evitá-los e como garantir que o mundo continuasse crescendo e, ao mesmo tempo, preservando o meio ambiente. Portanto, é preciso que a gente guarde isso. A preocupação com os governos, com os países, com o meio ambiente, ele vai acontecer a partir dos anos 70. Em 1972 vai acontecer a primeira conferência. Mas antes de falar dessa conferência, a gente tem que entender bem o conceito de meio ambiente. O que é que seria mesmo meio ambiente? Meio ambiente é o conjunto de animais, vegetais, minerais que se interrelacionam, e essa relação traz consequências. É isso que é meio ambiente. É o lugar onde se vive, nessa interação entre fatores físicos, químicos, biológicos, sociais, culturais. E essas relações têm uma grande consequência para o ser humano e para os demais seres vivos. Isso que é meio ambiente. Mas para entender meio ambiente, eu tenho que entender o que é recurso natural. O que é recurso natural? É tudo aquilo que existe na natureza e é utilizado pelo ser humano. Foi ou será utilizado pelo homem. É isso que é o recurso natural. Eu posso dividir
esse recurso natural em 3 tipos. Presta atenção, vocês vão me ajudar agora. O que é o recurso natural inesgotável? O que é isso? É aquele recurso que acaba ou não se acaba? Inesgotável, aquele recurso que nunca se acaba. Inesgotável é aquele recurso que, por mais que o homem utilize, por mais que o homem degrade, ele vai continuar existindo para sempre. Por exemplo, me diz aí um recurso natural que vai existir para sempre. Me diz aí um exemplo. Pensa. O vento, o ar, é um recurso inesgotável ou não? É. Por mais que a gente utilize os ventos para a energia eólica, para os cataventos, eu posso utilizar os ventos para muitas coisas. Eu posso poluir o ar atmosférico, mas esse ar vai acabar? Não. Me dá outro exemplo de recurso inesgotável. A água. A água. A água, de uma maneira geral, é um recurso inesgotável. Não estou falando de água potável. Essa água que eu estou bebendo aqui é outra coisa. Eu estou falando da água, das geleiras, dos oceanos, da atmosfera. Essa água é um recurso inesgotável. Me dá outro exemplo. O sol. A energia solar é um recurso natural, é? É ou não? É. O ser humano usa esse recurso natural? Usa para muitas coisas, para aquecer a atmosfera, para a agricultura, para gerar energia solar. Vocês sabiam que aqui no Ceará tem uma usina solar? Onde? Em Tauá, lá nos Inhamuns. Então o ar, a água, o sol são recursos inesgotáveis. Muito bem. E o que é um recurso renovável? Recurso renovável é o quê? Recurso renovável é todo aquele recurso que pode se acabar ou não. Pode se acabar ou não. Vai depender do homem, vai depender da sociedade. Então pensa aí, me diz um recurso que poderá existir para sempre dependendo da ação humana. Pensa. Vegetação, as plantas vão existir para sempre? Depende do homem. Você devastar uma floresta, se você corta uma floresta, desmata, ela pode acabar. Se você todo ano fizer isso, vai acabar. Mas se eu fizer reflorestamento, eu posso ter sempre aquela floresta. O solo, onde a gente planta, aquele solo vai existir para sempre com produtividade. Ciliano, meu ex-aluno, um dos maiores professores de história, salva de palmas para eles aí, pessoal. Grande professor. Então pensa comigo. O solo, se todo ano eu plantar na base da queimada, na base da enxada, utilizando agrotóxicos, esse solo vai produzir para sempre? Não. Por isso que eu tenho que plantar utilizando técnicas adequadas. Rotação de culturas, utilizando irrigação, preocupado sempre com a adubagem daquele terreno. Então, o solo poderá produzir para sempre, dependendo do homem, dependendo da sociedade. Então, vegetação, solos, são recursos o quê? Renováveis. A água potável, a água para beber, é inesgotável? Não, porque eu posso poluir aquela água de tal maneira que eu não tenha mais água para beber.
Mas se eu fizer tratamento, se eu tiver cuidado para não poluir a água, essa água vai existir para sempre. Portanto, a água potável é um recurso renovável. Está claro isso? E o que é o recurso esgotável ou não renovável? É aquele recurso que existe em quantidade limitada. É aquele recurso que mais cedo ou mais tarde vai se acabar. Por mais que o homem utilize técnicas, por mais que o homem tenha cuidado, não tem jeito. Esse recurso irá se acabar. Então me diz, que recursos seriam esgotáveis ou não renováveis? Petróleo, gás, carvão mineral, ou seja, os combustíveis fósseis. Que mais? Minérios, ouro, prata, diamante, urânio. Ah, Bruno, mas tem em larga escala. Tem. Uns vão acabar mais cedo, outros vão acabar mais tarde, mas eles existem em quantidade limitada. Poderão se acabar um dia, porque não há com que você mantenha por ação humana esses recursos existindo para sempre. Tá bem entendido então? Tá claro? Vamos agora repetir. Presta atenção, olha para mim. Recursos naturais podem ser de 3 tipos. Quando eles se acabam de qualquer jeito, quando nem pela ação humana eles continuam existindo, esse é o recurso esgotável ou não renovável. Quando há recursos que existem em quantidade ilimitada, quando aqueles recursos irão existir para sempre, eles são o quê? Inesgotáveis. E aqueles recursos que poderão existir para sempre ou não, dependendo da ação humana, eu diria que eles são o quê? Renováveis. Muito bem. Pessoal, esse conceito de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, que todo mundo hoje fala nisso, ele começa a aparecer a partir de 1987, quando a ONU começa a tratar desse tema, da necessidade de haver políticas de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é a mesma coisa, desenvolvimento sustentável é a mesma coisa que conservacionismo. Atenção, hein? Uma coisa é conservacionismo, outra coisa é preservacionismo. Qual é a diferença? Quando eu adoto uma política de preservacionismo, significa dizer que eu não vou utilizar aqueles recursos de forma econômica. Presta atenção. Há necessidade de alguns recursos da natureza terem uma política de preservacionismo? Há ou não? Presta atenção. Me dá um exemplo aqui em Fortaleza de uma área que tem que ser preservada. Ali não pode ter atividades econômicas. Me dá um exemplo. Parque do Cocó. Ali ninguém pode caçar, pescar, plantar, colocar uma indústria, fazer moradias. Não, aquela área tem que ser preservada. Então, preservacionismo é quando você não usa aqueles recursos naturais para atividades econômicas. Pode até usar aqueles recursos para lazer, atividades esportivas. Hoje estava tendo lá uma corrida da Caixa Econômica, uma maratoninha para crianças. Todo domingo as pessoas usam as trilhas do Cocó, faz arvorismo ali nas árvores do Cocó. Tem gente que joga futebol
todo dia ali no Parque do Cocó. Isso pode, mas não pode ter atividades econômicas. Está claro isso? Bruno, qual é a diferença para conservacionismo? Atenção agora. Conservacionismo, que é a mesma coisa que desenvolvimento sustentável, a sociedade, o homem, utiliza os recursos naturais de forma econômica, de forma a considerar os recursos naturais para sempre. Ou seja, se usa os recursos naturais, economizando-os, utilizando uma parte, mas deixando uma outra para as próximas gerações. Ou seja, você utiliza os recursos naturais com uma preocupação ecológica, ambiental, com cuidado para que aqueles recursos não se acabem, não deixem de existir. Há uma preocupação com a sustentabilidade, com a existência permanente daqueles recursos. Entenderam? Você usa parcialmente os recursos, guardando os demais para as próximas gerações. Me dá um exemplo aí de política de conservacionismo ou desenvolvimento sustentável. Atenção, veja bem. Eu preciso passar uma avenida para chegar a Aquiraz. Aí, ali é dunas, naquela região. Ora, as dunas são protegidas pela lei. Então o que é que eu faço? Eu faço uma estrada no local mais adequado, naquele local que tenha menos desgaste, para não mexer muito com as dunas. Eu vou mexer? Vou, porque eu preciso deslocar uma para outra. Mas eu vou evitar o maior desgaste possível. Entender a diferença? Então não é deixar de utilizar. Às vezes você tem que utilizar os recursos naturais com parcimônia, com economia, com cuidado, para que aqueles recursos não se acabem. Presta atenção. Se todo ano eu plantar, quem é que é do interior aqui, levante o braço. Pessoal do interior, muito bem. Se todo ano eu plantar na base da queimada, na base da enxada, aquele solo vai produzir para sempre? Não. Mas se eu plantar com cuidado, fazendo irrigação, colocando adubo, se eu plantar evitando fazer queimações, fazendo queimadas, aquele solo vai continuar produzindo para sempre? Vai. Eu estou utilizando o recurso natural, que é o solo, mas com técnicas adequadas, com técnicas favoráveis à existência permanente daquele solo. Então eu adotei uma política de desenvolvimento sustentável. Está claro isso? Bem entendido? Ok? Beleza.